No coração da Barra da Tijuca, um empresário poderoso decide surpreender sua mãe no dia do aniversário dela. Mas ao chegar em casa, flagra a noiva perfeita, humilhando a mulher que sacrificou tudo por ele. Esse momento revela não só uma traição devastadora, mas um segredo enterrado há décadas que une as duas famílias por sangue e tragédia. O que começa com um buquê de orquídeas no chão, termina com uma verdade tão profunda que muda para sempre o destino de todos os envolvidos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol da tarde pintava de dourado as palmeiras imperiais que adornavam a entrada da mansão Vila Serena, no elegante bairro do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Rio de Janeiro mostrava sua face mais glamourosa naquela parte da cidade, onde o mar e as montanhas pareciam conspirar para criar o cenário perfeito para vidas perfeitas. O reluzente Porsche preto de Renato Mendonça Lima cruzou os portões da propriedade com suavidade, muito antes do horário habitual. Aos 42 anos, Renato havia construído do zero a Mendonça Incorporações, transformando-a em uma das maiores construtoras do país. Seu rosto, frequentemente estampado nas capas das revistas de negócios, carregava aquela combinação rara de determinação e bondade que tanto impressionava a elite carioca. Naquela tarde, dirigia pensativo com um buquê de orquídeas no banco do passageiro. As favoritas de sua mãe, Dona Zuleide. O motorista, Sebastião, estranhara quando o patrão dispensou seus serviços naquele dia. Quero fazer uma surpresa para minha mãe, Sebastião. Cancelei a viagem a Brasília para passar a tarde com ela. Era o aniversário de 68 anos de Dona Zuleide, a mulher que havia sacrificado tudo para criá-lo sozinho nas encostas do Morro do Vidigal. Renato ainda se lembrava dos tempos em que assistiam o pôr do sol do alto da favela, quando ela voltava exausta de seus 3 empregos como empregada doméstica nas mansões da Zona Sul. Um dia, mãe, a senhora vai ver o pôr do sol da sua própria varanda. Com os pés para cima, ele prometia. E cumprira. Estacionou o carro e entrou silenciosamente pela porta lateral dos jardins, querendo surpreender a mãe. Dona Zuleide adorava passar as tardes no solário, entre as plantas que cultivava com carinho. Renato sorria antecipando a alegria da mãe ao vê-lo chegar sem aviso. Ao se aproximar da entrada principal, vozes alteradas chamaram sua atenção. O coração acelerou, quando reconheceu o tom agressivo que nunca havia escutado antes. Era Camila, sua noiva. A senhora não entende o meu lugar nesta casa, não é? Pensa que estou aqui para ser sua enfermeira? A voz de Camila estava carregada de uma frieza que Renato jamais imaginara existir naquela que há um ano havia se tornado o centro de seu mundo. Camila Veiga Montenegro era a definição da sofisticação carioca. Formada em Relações Internacionais pela PUC-Rio, fluente em 4 idiomas, filantropa respeitada e filha de uma tradicional família que havia perdido tudo na última crise econômica. Quando se conheceram em um evento beneficente para crianças do Complexo do Alemão, ela havia encantado Renato não só pela beleza estonteante, mas principalmente pela aparente sensibilidade social. Você construiu tudo do nada, Renato. Isso é muito mais admirável do que nascer em berço de ouro, ela dizia, em contraste com outras mulheres da alta sociedade que o tratavam como um novo rico. O casamento estava marcado para dali a 2 meses, na Igreja da Candelária. Todo o Rio de Janeiro falava sobre o que seria o evento social do ano. Renato caminhou em silêncio pelo corredor de mármore travertino, seguindo as vozes que ecoavam do grande salão. Ao chegar à porta, a cena que presenciou fez com que todo o ar escapasse de seus pulmões. Dona Zuleide, pequena e frágil, apoiada em sua bengala artesanal, presente que Renato trouxera de uma viagem à Bahia, encolhia-se contra a parede, enquanto Camila, impecável em seu tailleur Chanel, erguia o pé e chutava a bengala, fazendo a idosa cambalear. Você é um estorvo nesta casa, um peso morto. Por que não some de uma vez? O Renato só te mantém aqui por pena. O buquê de orquídeas escorregou dos dedos de Renato, espalhando-se sobre o piso frio
como uma metáfora cruel do que acontecia com seus sonhos naquele instante. O barulho sutil fez com que ambas as mulheres se virassem. O rosto de Camila transformou-se numa máscara de horror ao ver o noivo parado à porta. Dona Zuleide, com lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas enrugadas, não demonstrava surpresa, apenas uma profunda vergonha, como se ela fosse a culpada por Renato testemunhar tal cena. Renato, Não é o que você está pensando. Camila gaguejou, recompondo instantaneamente sua postura. Sua mãe caiu e eu estava tentando ajudar quando você chegou. Não é mesmo, Dona Zuleide? A idosa baixou o olhar, incapaz de participar da mentira, mas igualmente incapaz de desmascarar a nora diante do filho que tanto amava. Saia da minha casa. A voz de Renato saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que fez o sangue de Camila gelar. Agora. Amor, você não pode estar falando sério. É um mal-entendido. Por favor, vamos conversar, eu posso explicar. Renato caminhou lentamente até sua mãe, abraçando-a com cuidado. Cada ruga daquele rosto amado parecia contar uma história de sofrimento silencioso que ele, cego pelo novo amor, não havia percebido. Quanto tempo isso vem acontecendo, mãe? Perguntou, sentindo o pequeno corpo tremer contra o seu. Filho, não se preocupe comigo. Eu estou bem, Dona Zuleide respondeu, revelando na voz embargada toda a verdade que tentava esconder. Renato se voltou para Camila, a mulher que amava, que planejava transformar na mãe de seus filhos, agora parecia uma completa desconhecida. Desde quando você a maltrata? Responda! Camila mudou de tática. As lágrimas de crocodilo deram lugar a uma expressão dura. Você não entende, Renato? Ela não se encaixa mais na nossa vida. O que vão pensar nossos amigos quando virem esta velha caipira servindo chá nas nossas recepções? Ela mal consegue segurar uma xícara sem tremer. Precisamos colocá-la numa clínica de repouso, onde pessoas qualificadas possam cuidar dela. Renato sentiu uma onda de náusea. Como pudera ser tão cego? Como não perceber o monstro por trás daquela fachada de perfeição? Sansui, Sebastião. Chamou, e o motorista apareceu quase que instantaneamente, como se pressentisse a gravidade da situação. Acompanhe a senhorita Camila até o apartamento dela. Ela tem 15 minutos para recolher todos os pertences que deixou aqui. Depois disso, não quero que ela pise novamente em qualquer propriedade minha. Você não pode fazer isso comigo. Camila gritou, perdendo completamente a compostura. Tenho um nome a zelar nesta cidade. O que vou dizer aos convidados? Aos jornalistas? Você tem ideia do quanto investimos nesse casamento? O anel de noivado. Renato estendeu a mão. Agora. A joia de 2 quilates reluziu por um instante, antes de ser arremessada contra a parede por Camila, num acesso de fúria. Você vai se arrepender, Renato. Ninguém me humilha assim. Enquanto Sebastião conduzia Camila para fora, Renato conduziu delicadamente sua mãe até o sofá. Olhou para as mãos calejadas, marcadas por décadas de trabalho duro, e sentiu uma dor aguda no peito. Por que não me contou, mãe? Por que sofreu em silêncio? Dona Zuleide sorriu tristemente, ajeitando uma mecha rebelde no cabelo do filho, como fazia quando ele era pequeno. Você parecia tão feliz, meu filho. Depois de tanto trabalho, tanto esforço, merecia esse amor. Pensei que poderia aguentar, que ela mudaria quando vocês se casassem. Naquela noite, no quarto principal da Vila Serena, Renato não conseguiu dormir. Sentado na varanda, observava as luzes da cidade que havia conquistado, sentindo-se o homem mais fracassado do mundo. Havia protegido sua empresa de golpistas, seus investimentos de crises econômicas, mas falhara em proteger a única pessoa que realmente importava. Em seu laptop, a tela exibia o e-mail que acabara de enviar para todos os convidados do casamento. Era curto, direto. Por motivos pessoais, o casamento foi cancelado. Agradeço a compreensão. Sabia que na manhã seguinte seu celular não pararia de tocar, que os tabloides especulariam sem parar sobre o rompimento do casal perfeito, que precisaria enfrentar uma tempestade midiática. Mas nada disso importava. A única coisa que realmente importava estava dormindo no quarto ao lado. Sua mãe, que jamais sofreria novamente enquanto ele vivesse. O que Renato não sabia é que Camila não era o tipo de mulher que aceitaria o fim sem lutar. E que o pior ainda estava por vir.
Na manhã seguinte ao confronto, o Rio de Janeiro acordou com uma notícia bombástica, estampada nos principais portais. Casamento do ano é cancelado. O que aconteceu com Renato Mendonça e Camila Montenegro? As especulações se espalhavam como fogo em palha seca. O nome de Renato, antes associado apenas a empreendimentos de sucesso, agora figurava nas colunas sociais com pontos de interrogação. No Leblon, em seu luxuoso apartamento de cobertura, Camila olhava fixamente para a tela do celular. Sua imagem cuidadosamente construída estava em risco. Não era apenas um casamento que havia perdido, era o acesso a uma fortuna, ao poder, ao reconhecimento social que tanto almejava desde que seu pai, Eduardo Montenegro, perdera tudo em investimentos arriscados. Ele vai me pagar, sussurrou, enquanto deslizava o dedo pela lista de contatos até encontrar o nome que procurava. Teresa Fraga, a mais influente colunista social do Rio. Em Vila Serena, Renato tomava café da manhã com a mãe na varanda que dava para o jardim. O silêncio entre eles era pesado, carregado de perguntas não feitas e respostas difíceis. Quantas vezes ela te maltratou, mãe? Renato finalmente perguntou, colocando a xícara de café sobre a mesa. Dona Zuleide ajeitou o xale sobre os ombros, mesmo com o calor que já fazia àquela hora da manhã. Não importa mais, filho, passou. Importa para mim. Preciso saber. A idosa suspirou olhando para as mãos envelhecidas. Começou com pequenas coisas. Um comentário aqui, outro ali, que eu não sabia me comportar em jantares importantes. Que meu sotaque nordestino envergonhava você. Que minhas roupas eram cafonas. Ela fez uma pausa. Depois vieram os acidentes. Meus remédios que sumiam. Refeições servidas em horários errados quando você viajava. O ar-condicionado ligado no máximo no meu quarto, mesmo sabendo dos meus problemas nas articulações. Cada palavra era como uma facada no peito de Renato. Como não percebera? Como permitira que sua mãe, a mulher que sacrificara tudo por ele, fosse maltratada debaixo do seu próprio teto? Perdoe-me, mãe. Eu devia ter visto. Você estava apaixonado, filho. O amor às vezes nos cega. O celular de Renato tocou. Era Gustavo Pacheco, seu advogado e amigo de longa data. A voz do outro lado soava urgente. Renato, você já viu a coluna da Teresa Fraga hoje? Camila está dando entrevistas. Está dizendo que você a traiu com sua secretária e que ela descobriu. Está pintando você como um canalha. O sangue de Renato gelou. Não por si. Sua reputação sobreviveria. Mas pelo que isso significava, Camila estava em guerra. Obrigado pelo aviso, Gustavo. Precisamos nos reunir hoje à tarde. Dona Zuleide observava o filho com preocupação. Problemas? Renato forçou um sorriso, não querendo preocupá-la. Nada que eu não possa resolver. O que acha de passarmos o dia em Paraty? Conheço um restaurante à beira-mar que serve o melhor peixe do estado. A idosa sorriu, mas seus olhos revelavam que ela sabia que o filho tentava protegê-la. Enquanto isso, no escritório da Mendonça Incorporações, localizado no coração do centro do Rio, uma reunião de emergência acontecia. Juliana Torres, a competente diretora de marketing da empresa, apresentava dados preocupantes. As ações caíram 5% desde a manhã. Os investidores estão nervosos com a repercussão negativa. A imagem de homem de família era parte importante da sua marca pessoal, Renato. Carlos Eduardo, diretor financeiro e amigo de faculdade de Renato, balançou a cabeça. Isso vai passar. É só uma fofoca de coluna social. Não quando afeta o valor das ações, rebateu Juliana. Precisamos de uma estratégia de comunicação imediata. Gustavo, que acabara de chegar, trazia mais notícias. Camila está exigindo uma indenização por danos morais. Alega que teve sua reputação destruída e que investiu um ano de sua vida nesse relacionamento. Renato, que até então ouvia em silêncio, levantou-se. Não vamos alimentar esse circo. Não responderemos a provocações, não daremos entrevistas, não nos defenderemos. A verdade eventualmente vem à tona. Mas, Renato, insistiu Juliana, o silêncio pode ser interpretado como culpa. Prefiro ser julgado em silêncio a me defender com mentiras. Vocês me conhecem, conhecem minha história. Sabem do que sou capaz e do que não sou. Os três se entreolharam, reconhecendo a firmeza na voz do chefe. Não era a primeira crise que enfrentavam juntos,
embora fosse certamente a mais pessoal. Vamos deixar a poeira baixar, concluiu Renato. Enquanto isso, temos o lançamento do condomínio sustentável em Barra de Guaratiba para focar. Enquanto a reunião continuava, Camila encontrava-se com Ricardo Meirelles, um jovem e ambicioso repórter do portal Rio Insider, conhecido por suas matérias sensacionalistas. Sentados em uma cafeteria discreta em Ipanema, ela narrava uma versão completamente distorcida dos fatos. Renato sempre foi obcecado pela mãe. É doentio. Ele sequer permitia que eu decorasse nossa futura casa sem a aprovação dela. Nenhuma mulher conseguiria espaço naquele relacionamento. Camila enxugou uma lágrima falsa. Tentei de tudo para me aproximar dela, mas Dona Zuleide me via como uma ameaça. Quando sugeri contratar enfermeiras profissionais para ajudá-la, já que ela tem problemas de saúde, Renato enlouqueceu. Disse que eu queria afastá-lo da mãe. Ricardo sorvia cada palavra, já imaginando a manchete bombástica. No fim da tarde, quando Renato e Dona Zuleide retornavam de Paraty, Sebastião os aguardava com uma expressão preocupada. Patrão, tem uma moça esperando na portaria há mais de 2 horas. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. É sobre a Dona Camila. Renato franziu o senho. Quem é? Disse que se chama Elisa. Elisa Fontes. Era empregada na casa dos pais da Dona Camila. Intrigado, Renato pediu que Sebastião a trouxesse para a biblioteca da mansão. Elisa era uma jovem de não mais que 25 anos, com olhos assustados e postura tensa. Sentou-se na beira da poltrona, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Senhor Mendonça, perdoe-me vir assim, sem avisar. Mas quando soube que o senhor tinha rompido com Camila, precisava alertá-lo. Alertar-me sobre o quê? Sobre quem Camila realmente é. Elisa respirou fundo. Trabalhei para a família Montenegro por 7 anos. Vi tudo desmoronar quando o pai dela perdeu tudo. Vi como ela tratava a própria mãe, que adoeceu após o escândalo financeiro. Renato escutava atentamente, sentindo um nó se formar na garganta. Camila sempre foi cruel com quem considera inferior. A mãe dela, Dona Cláudia, sofreu muito nas mãos da própria filha. Era como se Camila a culpasse pela ruína da família. Criticava tudo. A aparência, a depressão que Dona Cláudia desenvolveu. Chegou a esconder os remédios dela para ensinar-lhe uma lição. O padrão era idêntico ao que Dona Zuleide havia sofrido. Renato sentiu um calafrio. Por que está me contando isso agora, Elisa? A jovem baixou os olhos. Porque tenho medo do que ela pode fazer. Quando soube do rompimento, tentei alertar Dona Cláudia. Camila descobriu e me ameaçou. Disse que destruiria minha reputação. Que nunca mais conseguiria. Emprego no Rio se eu abrisse a boca. E, mesmo assim, você veio. Porque minha consciência não me deixaria em paz se algo acontecesse com o senhor ou com Dona Zuleide e eu não tivesse avisado. Renato acompanhou Elisa até a saída, prometendo protegê-la de qualquer retaliação de Camila. A conversa havia confirmado suas piores suspeitas. O monstro que vislumbrara por um instante era apenas a ponta do iceberg. Naquela noite, deitado em sua cama, Renato não conseguia dormir. As peças se encaixavam agora. O interesse súbito de Camila por ele, logo após a reportagem sobre sua fortuna na Forbes, os comentários sutis sobre como Dona Zuleide precisava de ajuda profissional, as viagens misteriosas que sempre surgiam quando ele planejava passar um fim de semana com a mãe. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Juliana. Amanhã, primeira página do Boa Forma. Camila Montenegro abre o coração. Minha vida com um filho controlado pela mãe. Precisamos de uma estratégia, Renato. Isso vai afetar os negócios. Renato desligou o celular. Tinha uma decisão a tomar. Poderia contra-atacar. Revelar a verdadeira Camila ao mundo. Tinha recursos, contatos, poder. Mas isso significaria arrastar sua mãe para o centro de um escândalo público. Significaria expor a violência que ela sofrera. Reviver a humilhação. Em seu quarto, Dona Zuleide também não dormia. Olhava para uma antiga fotografia, onde ela e o filho pequeno sorriam em frente ao barraco onde moravam no Vidigal. Lembrou-se de como, mesmo nas piores dificuldades, Renato nunca perdera a dignidade, a compaixão. Meu filho, murmurou para o retrato, perdoe-me por trazer essa tempestade para a sua vida. O que nenhum dos dois sabia é que a tempestade estava apenas começando.
e que logo teriam que enfrentar não apenas Camila, mas fantasmas do passado, que Renato acreditava estarem enterrados para sempre. Na redação do Rio Insider, o burburinho era intenso. A entrevista de Camila Montenegro havia quebrado todos os recordes de visualização do portal em apenas 12 horas. Ricardo Meirelles, o repórter responsável pela matéria, recebia tapinhas nas costas dos colegas, enquanto Regina Álvares, a editora-chefe, já planejava uma série especial sobre o caso Mendonça, como o escândalo passara a ser chamado. Precisamos de mais ângulos, Ricardo. A ex-empregada, talvez. Ou quem sabe algum funcionário da Mendonça Incorporações, disposto a falar sobre o relacionamento do chefe com a mãe. Regina falava rapidamente, os olhos brilhando com a perspectiva de semanas de manchetes garantidas. Ricardo hesitou. Regina, tem algo estranho nessa história. Fez uma pesquisa básica sobre Camila. Algumas coisas não batem. A editora revirou os olhos. Desde quando nos importamos com isso? Estamos vendendo histórias, não verdades absolutas. Mas e se estivermos sendo usados? Regina sorriu sarcasticamente. Todos estamos sendo usados o tempo todo, garoto. É assim que o jogo funciona. Agora traga-me mais material explosivo até amanhã. No outro lado da cidade, na sede da Mendonça Incorporações, Renato enfrentava uma reunião tensa com o conselho administrativo. A presença de Gustavo, seu advogado, indicava a seriedade da situação. Os investidores estão nervosos, Renato, explicava Paulo Drummond, o mais velho dos conselheiros. Não é apenas sua vida pessoal em jogo, é a estabilidade de uma empresa com mais de 3.000 funcionários. O que sugerem? Renato perguntou, mantendo a calma que o caracterizava em momentos de crise. Um afastamento temporário, respondeu Eduardo Lins, representante dos acionistas minoritários. Apenas até que esse escândalo esfrie, Juliana assumiria como CEO interina. Juliana, sentada ao lado de Renato, parecia tão surpresa quanto ele com a sugestão. Isso seria um reconhecimento implícito de culpa, interveio Gustavo. Estariam punindo Renato por ter sido vítima de uma golpista. Não se trata de culpa, rebateu Paulo. É uma questão de imagem pública e confiança do mercado. Renato levantou-se lentamente, ajeitando o terno impecável. Senhores e senhoras, entendo a preocupação, mas não me afastarei. Construí esta empresa do zero, pedra por pedra. Enfrentamos a crise de 2008, a instabilidade política, a pandemia. Sobreviveremos a uma ex-noiva ressentida. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Carlos Eduardo, que até então apenas observava. Estou com Renato, se cedermos agora. O que impedirá que qualquer pessoa com um smartphone e acesso à imprensa destrua tudo o que construímos? Precisamos de uma estratégia, não de uma retirada. Lentamente, os demais conselheiros assentiram. Gustavo sorriu discretamente. Este era o Renato que conhecera na faculdade, determinado e inabalável. Muito bem, concluiu Renato. Juliana, prepare um comunicado oficial para amanhã. Sem ataques, sem justificativas. Apenas uma declaração simples sobre nosso foco, continuar sendo a excelência nos negócios e o compromisso com clientes e funcionários. Enquanto a reunião prosseguia, Camila tomava chá com Teresa Fraga, no luxuoso Copacabana Palace. A colunista, uma mulher de 60 anos com olhos perspicazes que haviam testemunhado décadas de escândalos da alta sociedade carioca, observava sua entrevistada com interesse clínico. Querida, sua história é comovente, disse anotando alguns pontos em sua agenda de couro. Mas o público é volúvel. Logo surgirá outro escândalo, e você será apenas mais um nome esquecido. A não ser... Camila inclinou-se levemente. A não ser que haja mais. Algo realmente chocante que mantenha o interesse do público. Um segredo sórdido, talvez. Algo que Renato ou sua mãe escondem a todo custo. Os olhos de Camila brilharam por um instante, antes de ela recompor a expressão de vítima sofrida. Não sei do que está falando, Teresa. Só quero justiça e que as pessoas conheçam a verdade. A colunista riu discretamente. Claro, querida, justiça é o que todos querem. Na Vila Serena, Dona Zuleide estava sentada na varanda, observando o jardim, quando Sebastião se aproximou. Dona Zuleide, tem uma senhora na portaria perguntando pela senhora. Diz que se chama Cláudia Montenegro.
A idosa ajeitou-se na cadeira, surpresa. A mãe de Camila. O que ela quer comigo? Não disse, senhora. Parece muito abatida. Dona Zuleide hesitou por um momento. Seu instinto dizia para não se envolver mais com nada relacionado a Camila. Mas algo no olhar de Sebastião, compaixão talvez, a fez mudar de ideia. Traga-a aqui, por favor, e nos sirva um café. Minutos depois, Cláudia Montenegro entrava no terraço. Era uma mulher de estatura média, cabelos prematuramente grisalhos e um olhar que carregava o peso de muitas derrotas. Vestia-se com elegância discreta, resquício de tempos mais prósperos. Obrigada por me receber, Dona Zuleide. Sei que deve estar surpresa com minha visita. Sente-se, por favor. As duas mulheres se mediram em silêncio por alguns instantes, unidas pelo elo invisível da maternidade e do sofrimento. Vim pedir perdão, disse finalmente Cláudia, pelo que minha filha fez com a senhora, pelo que ela está fazendo com seu filho. Dona Zuleide serviu o café, notando como as mãos da outra tremiam levemente ao pegar a xícara. Não é responsabilidade sua, Dona Cláudia. É sim, sou mãe dela. Falhei em sua criação. Falhei em impor limites. Eduardo, meu marido, a mimou demais. Sempre foi minha princesinha, intocável, perfeita. Quando perdemos tudo, ela não soube lidar com a realidade. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto envelhecido de Cláudia. Camila me culpou pela ruína, como se eu pudesse ter impedido Eduardo de fazer aqueles investimentos arriscados, como se fosse minha obrigação manter o estilo de vida que ela tinha. Dona Zuleide sentiu uma pontada de compaixão. Apesar de tudo o que sofrera, não conseguia odiar esta mulher quebrada à sua frente. E agora? Vocês mantêm contato? Cláudia soltou uma risada amarga. Apenas quando ela precisa de dinheiro ou de uma presença materna para manter as aparências em algum evento social. No resto do tempo, sou apenas um incômodo, um lembrete constante do fracasso de nosso nome. Ela está maltratando a senhora também? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Fisicamente? Não. Mas há muitas formas de ferir alguém, Dona Zuleide. Muitas formas de destruir uma pessoa sem deixar marcas visíveis. As duas ficaram em silêncio, compartilhando uma dor que apenas mães conseguem compreender. Finalmente, Cláudia retomou. Vim alertá-la, Dona Zuleide. Camila não vai parar. Ela se sente humilhada, rejeitada. E o pior de tudo, vê na fortuna de seu filho a chance que perdeu de recuperar o status que tanto valoriza. Dona Zuleide sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que acha que ela pretende fazer? Não sei ao certo, mas conheço minha filha. Ela guarda rancor e é paciente quando se trata de vingança. Cláudia hesitou, como se pesasse o valor de suas próximas palavras. Há algo mais que você precisa saber. Algo sobre o passado de Renato. Dona Zuleide empalideceu. O que Camila sabe? Ela contratou um investigador particular assim que ficou noiva. Queria ter certeza de que não haveria surpresas desagradáveis no histórico da família. E ele encontrou algo sobre o pai de Renato. O mundo pareceu congelar ao redor de Dona Zuleide. Aquele nome, aquela história, aquela dor que ela havia enterrado tão profundamente. Não é possível, sussurrou. Ninguém sabe. Ninguém além de mim. O investigador é bom, Dona Zuleide, e Camila pagou muito bem. Naquele mesmo momento, Renato chegava em casa. Ao avistar o carro desconhecido na entrada, sentiu um aperto no peito. Não precisava de mais problemas. Entrou rapidamente, seguindo o som das vozes até o terraço. A visão de sua mãe pálida, aparentemente abalada, fez seu sangue ferver. O que está acontecendo aqui? Cláudia levantou-se, visivelmente nervosa. Senhor Mendonça, sou Cláudia Montenegro, mãe de Camila. Vim pedir perdão e o que mais? Renato interrompeu, percebendo que havia algo além de um simples pedido de desculpas. O que vocês estavam conversando que deixou minha mãe neste estado? Dona Zuleide tentou se recompor. Filho, Dona Cláudia veio nos alertar. Camila pode tentar algo contra nós. Ela contratou um investigador. Que investigador? Para quê? Cláudia olhou para Dona Zuleide, como se pedisse permissão para continuar. A idosa assentiu levemente. Ele descobriu sobre seu pai, Sr. Mendonça, sobre como ele realmente se foi. A cor abandonou o rosto de Renato. Aquele era um assunto que nunca fora discutido em sua casa. Um tabu.
Uma ferida que, mesmo após décadas, ainda sangrava. Minha mãe sempre disse que ele nos abandonou quando eu era bebê, que nunca mais voltou. Dona Zuleide se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. Renato, precisamos conversar. A sós. Cláudia pegou sua bolsa, entendendo a deixa. Deixarei vocês. Sinto muito por tudo isso. Realmente sinto. Antes de sair, entregou um cartão à Dona Zuleide. Este é meu número. Se precisar de qualquer coisa, qualquer informação sobre Camila, por favor, me ligue. É o mínimo que posso fazer. Quando ficaram sozinhos, Renato sentou-se ao lado da mãe, segurando suas mãos. Que história é essa, mãe? O que há sobre meu pai que eu não sei? Os olhos de Dona Zuleide, geralmente tão serenos, agora transbordavam de uma dor antiga. Seu pai não nos abandonou, filho. Pelo menos não voluntariamente. Ela fez uma pausa, como se reunisse forças. Antônio era um homem bom, trabalhador. Funcionário da construção civil. Ajudava a erguer os prédios de luxo da Zona Sul. Foi lá que nos conhecemos quando eu fazia faxina nesses apartamentos ainda em obra. Renato escutava atentamente. Era a primeira vez que ouvia detalhes sobre o pai. Nos apaixonamos, casamos, e logo você chegou. Éramos pobres, mas felizes. Antônio sonhava em ter seu próprio negócio de construção um dia. Dizia que você seria engenheiro, que construiriam juntos. Dona Zuleide sorriu tristemente com a lembrança. O que aconteceu com ele, mãe? Ele foi alvejado, filho. Um assalto na volta do trabalho. Os bandidos levaram o pagamento da quinzena, de toda a equipe que ele, como mestre de obras, carregava para distribuir. Renato sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Por que nunca me contou a verdade? Por que a história do abandono? Porque a verdade vinha com um nome, Renato. O nome de quem puxou o gatilho. Dona Zuleide respirou fundo. Joaquim Veiga, o pai de Camila. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O que está dizendo, mãe? Que o avô de Camila, não o avô, o pai. Dona Zuleide enxugou uma lágrima teimosa. Eduardo Montenegro é o segundo marido de Cláudia. Antes dele, ela foi casada com Joaquim Veiga, um homem violento envolvido com o crime. Camila tinha apenas 3 anos quando o pai foi preso. Eduardo a criou como filha. Deu seu sobrenome a ela. A maioria das pessoas nem sabe dessa história. Renato sentiu a cabeça girar com a revelação. Era uma coincidência cruel demais, perversa demais. Camila sabe disso tudo? Segundo Cláudia, o investigador descobriu. E Camila agora possui essa informação. Meu Deus, murmurou Renato. É por isso que você sofreu em silêncio quando ela te maltratava? Por medo de que ela descobrisse e usasse contra nós? Dona Zuleide assentiu. Perdoe-me, filho. Quis protegê-lo dessa verdade. E depois? Depois parecia tarde demais para contar. Renato abraçou a mãe com cuidado, sentindo o corpo frágil tremer contra o seu. Não há nada a perdoar, mãe. Você me protegeu a vida toda. Agora é minha vez de protegê-la. O que Renato não sabia é que, naquele exato momento, Camila Montenegro sorria ao ler a mensagem em seu celular. Informações completas sobre Antônio Lima e Joaquim Veiga compiladas. O dossiê está pronto. Os dias que se seguiram à visita de Cláudia Montenegro à Vila Serena foram de tensa espera. Renato redobrou a segurança da mansão e contratou um serviço de proteção pessoal para a mãe, que agora não saía sem a companhia de Tadeu, um ex-policial discreto e eficiente. A revelação sobre o passado que conectava as duas famílias, de maneira tão trágica, ainda reverberava em sua mente, como uma peça de quebra-cabeça que, finalmente, encontrava seu lugar explicando tanto. No apartamento que Camila dividia agora com uma amiga no Leblon, na verdade, uma conhecida que cobrava caro pelo quarto de hóspedes. A situação era de planejamento meticuloso. O dossiê entregue pelo investigador particular descansava sobre a mesa de centro, ao lado de uma taça de vinho tinto. Camila o folheava pela 3ª vez, absorvendo cada detalhe, cada possibilidade de destruição que aquelas páginas continham. Você realmente vai fazer isso? Perguntou Patrícia, a dona do apartamento, uma socialite de 30 e poucos anos que vivia de uma generosa pensão do ex-marido. Não tenho escolha, respondeu Camila. Ele me humilhou, destruiu minha reputação. Agora é minha vez. Mas isso é cruel, Camila. Estamos falando de um homem cuja família sofreu uma tragédia.
Camila fechou o dossiê com um estalo. Crueldade é ser abandonada quando mais precisei. Meu pai biológico, Eduardo, e agora Renato. Os homens sempre me abandonam, Patrícia. Sempre. No dia seguinte, na sede da Mendonça Incorporações, uma reunião extraordinária acontecia. Além da equipe habitual, Renato havia convocado Tadeu e um especialista em segurança digital, Leonardo Brandão. Precisamos nos antecipar, explicava Renato, em pé diante de uma grande mesa de madeira, onde todos estavam sentados. Camila tem informações que podem ser usadas contra nós, contra a empresa, contra minha mãe. Que tipo de informações? Perguntou Juliana, a diretora de marketing, já preparando-se mentalmente para mais uma crise de imagem. Renato hesitou. Não estava pronto para compartilhar a história completa, a conexão sinistra entre as famílias. Detalhes pessoais sobre meu passado, sobre minha família. Coisas que poderiam ser distorcidas, manipuladas pela mídia. Leonardo, um homem magro de óculos de armação grossa, interveio. Já iniciamos o monitoramento das redes sociais e das contas vinculadas a Camila. Se ela tentar vazar qualquer informação online, seremos alertados imediatamente. E quanto à segurança física? Perguntou Carlos Eduardo, visivelmente preocupado com o amigo. Tadeu está cuidando disso, respondeu Renato. Minha maior preocupação é minha mãe. Ela não está acostumada a viver sob vigilância, a ter sua liberdade limitada. Gustavo, que até então escutava em silêncio, bateu levemente na mesa. Talvez devêssemos pensar em contra-atacar, revelar quem Camila realmente é, antes que ela faça o primeiro movimento. E como faríamos isso sem transformar tudo numa guerra ainda maior? Questionou Renato. Temos a Elisa, a ex-empregada dos Montenegro. Temos o depoimento de Cláudia, a própria mãe dela. Poderíamos apresentar evidências do comportamento abusivo de Camila, não apenas especulações. A sugestão pairou no ar, pesada de possibilidades e consequências. Não, decidiu finalmente Renato. Não arrastarei a mãe dela para isso. Cláudia já sofreu o suficiente. E quanto a Elisa, seria colocá-la numa posição vulnerável. Enquanto a discussão prosseguia no escritório, Dona Zuleide recebia uma visita inesperada em Vila Serena. Tadeu havia saído rapidamente para resolver um assunto relacionado ao novo sistema de segurança, e Sebastião viera informá-la que uma jovem insistia em vê-la. Disse que se chama Amanda Ribeiro e que é assistente social. Algo sobre um programa para idosos que a senhora teria se inscrito? Dona Zuleide franziu o senho. Não me inscrevi em programa nenhum, Sebastião. Foi o que imaginei, senhora. Devo mandá-la embora? A idosa refletiu por um momento. Havia algo estranho, mas seu instinto dizia que devia receber a moça. Não, traga-a aqui. Mas fique por perto, por favor. Amanda Ribeiro aparentava ter menos de 30 anos. Vestia-se de maneira simples, porém profissional, com um blazer bege sobre uma blusa branca. Carregava uma pasta e um ar de nervosismo mal disfarçado. Dona Zuleide, muito obrigada por me receber, disse sentando-se na poltrona indicada pela idosa. Sei que deve estar confusa, já que não se inscreveu em nenhum programa. Quem é você realmente, moça? E o que quer comigo? Amanda olhou rapidamente para a porta, certificando-se de que estavam sozinhas. Trabalho para o Rio Insider. Sou jornalista, não assistente social. Perdoe-me pela mentira, mas era a única forma de conseguir falar com a senhora. Dona Zuleide endureceu a expressão. Não dou entrevistas, moça, e não gosto de mentiras. Por favor, retire-se. Espere. Amanda abriu rapidamente a pasta, retirando algumas fotos. Precisamos alertá-la. Camila está planejando algo grande contra a senhora e seu filho. Estas fotos foram tiradas ontem. Relutante, Dona Zuleide pegou as fotografias. Mostrava Camila em um restaurante, conversando animadamente com um homem de meia idade que ela jamais havia visto. Quem é esse homem? Chama-se Márcio Peixoto. É um dos principais acionistas da construtora Horizonte, principal concorrente da empresa de seu filho. Eles têm se encontrado frequentemente nas últimas semanas. A informação caiu como uma bomba. A construtora Horizonte era conhecida por seus métodos agressivos e às vezes questionáveis. Havia rumores de propinas em licitações e outras práticas duvidosas. Por que está me mostrando isso? O que quer em troca? Amanda hesitou. A verdade, Dona Zuleide. Não a versão de Camila.
não a versão que os tabloides estão vendendo. A história real sobre o rompimento, sobre como ela tratava a senhora. E por que deveria confiar em você? Porque acredito no jornalismo ético. Porque sei que há algo errado na narrativa de Camila. E porque... Amanda fez uma pausa, como se decidisse se deveria continuar. Porque Ricardo Meirelles, o repórter que tem dado voz a Camila, é meu ex-namorado. Conheço seus métodos, sua falta de escrúpulos. Ele não está interessado, na verdade, apenas no escândalo. Dona Zuleide olhou longamente para a jovem, avaliando sua sinceridade. Renato não quer que eu fale sobre isso. Ele prefere deixar a poeira baixar. A poeira não vai baixar, Dona Zuleide. Camila não vai permitir. Amanda inclinou-se para a frente. E agora, com essa aproximação da Horizonte, não se trata apenas de uma ex-noiva magoada. Pode ser uma tentativa de sabotagem corporativa. A idosa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era exatamente o que temia. Que o escândalo pessoal afetasse a empresa que seu filho construíra com tanto sacrifício. Preciso pensar, disse finalmente. Preciso falar com meu filho. Entendo. Aqui está meu cartão com meu número pessoal. Se decidir falar, estarei disponível a qualquer hora. Quando Amanda saiu, Dona Zuleide permaneceu sentada por longos minutos, contemplando as fotografias. Se o que a jovem dizia era verdade, Camila havia elevado o jogo a um novo patamar. Não se tratava mais apenas de vingança pessoal, mas de uma potencial ameaça aos negócios de Renato. No centro da cidade, Camila saía de uma reunião com seus advogados. O plano estava em movimento. Primeiro, uma ação por danos morais contra Renato. Depois, entrevistas estratégicas em programas de televisão de grande audiência, posicionando-se como vítima. E, por fim, o golpe de mestre. A revelação do segredo que ligava as duas famílias de maneira tão trágica. Seu celular tocou. Era Márcio Peixoto, da construtora Horizonte. Está tudo acertado, Camila. Se as informações que você tem sobre a operação da Mendonça Incorporações em Barra de Guaratiba forem realmente úteis, teremos um acordo. 50 mil iniciais mais um percentual sobre o valor do contrato, caso consigamos desbancá-los. As informações são boas, Márcio. Confie em mim. Durante o namoro, Renato frequentemente discutia negócios com Camila, acreditando em seu interesse genuíno pela empresa. Mal sabia ele que cada detalhe, cada estratégia compartilhada, estava sendo cuidadosamente armazenada para uso futuro. Espero que sim. Não gosto de perder tempo ou dinheiro. O tom ameaçador não passou despercebido, mas Camila estava acostumada a lidar com homens assim. Afinal, crescera com Eduardo Montenegro, um tubarão nos negócios antes da falência. Nos vemos amanhã, então. No mesmo lugar. Ao desligar, Camila sorriu. Era apenas questão de tempo até que sua vingança estivesse completa. Renato perderia tudo, a reputação, o contrato milionário em Barra de Guaratiba. E se tudo corresse como planejado, a própria empresa. O que ela não sabia é que seu último encontro com Márcio havia sido fotografado e que naquele exato momento as fotos estavam nas mãos de Dona Zuleide Lima, a mulher que ela tanto subestimara. De volta à Vila Serena, Renato chegava preocupado. A reunião na empresa havia deixado claro que estavam em terreno perigoso. Camila poderia atacar a qualquer momento, de qualquer ângulo. A presença de Tadeu na porta da mansão era um lembrete constante da ameaça que pairava sobre suas vidas. Como foi seu dia, mãe? Perguntou, beijando-a carinhosamente na testa. Dona Zuleide hesitou. Deveria mostrar as fotos, contar sobre a visita da jornalista ou proteger o filho de mais uma preocupação? Tranquilo, filho. E o seu? Renato sorriu, mas era um sorriso cansado. Estamos nos preparando para qualquer cenário. Não se preocupe, tudo ficará bem. Renato, precisamos conversar. O tom sério da mãe fez Renato sentar-se ao lado dela. O que houve? Recebi uma visita hoje. Uma jornalista do Rio Insider. Ela se passou por assistente social para entrar. Meu Deus, mãe. Por que não me ligou imediatamente? Onde estava Tadeu? Acalme-se, filho. Sebastião estava por perto. E eu quis ouvir o que ela tinha a dizer. Dona Zuleide entregou as fotografias. Ela me trouxe estas. Renato examinou as imagens, sentindo o sangue gelar. Márcio Peixoto, da Horizonte. A jornalista, Amanda, disse que eles têm se encontrado com frequência. Que talvez não seja apenas uma vingança pessoal,
mas algo relacionado aos negócios. Renato passou a mão pelos cabelos, processando a informação. Contrato de Barra de Guaratiba, um projeto de mais de 500 milhões estava em jogo, e Camila sabia detalhes da proposta da Mendonça Incorporações. Isso muda tudo, mãe. O que vai fazer? O que deveria ter feito desde o início? Parar de reagir e começar a agir. Se Camila quer guerra, terá guerra. O olhar de Renato, geralmente tão sereno, agora brilhava com uma determinação feroz que Dona Zuleide conhecia bem. Era o mesmo olhar do menino que jurara aos 12 anos que tiraria a mãe da pobreza. O mesmo olhar do jovem que enfrentara o preconceito ao abrir sua primeira construtora, quando ninguém acreditava que um filho da favela poderia competir com as grandes empresas do setor. Camila havia despertado uma força que nem mesmo ela compreendia. Estava prestes a descobrir que mexer com Renato Mendonça Lima era mexer com um homem que jamais, em toda sua vida, aceitara a derrota. A manhã seguinte amanheceu com o característico calor carioca, o tipo de calor que parece colar na pele e tornar cada movimento um esforço. Na mansão Vila Serena, no entanto, o clima era de atividade intensa. Renato havia convocado uma reunião de emergência em sua casa. Em vez do escritório, um movimento calculado para manter as discussões longe de ouvidos indesejados. Às 9 em ponto, a biblioteca da mansão já estava ocupada por Gustavo, o advogado, Juliana, a diretora de marketing, Carlos Eduardo, o diretor financeiro, Leonardo, o especialista em segurança digital, e, surpreendentemente, Amanda Ribeiro, a jornalista que havia procurado Dona Zuleide no dia anterior. Agradeço a presença de todos com tão pouco aviso, começou Renato, em pé junto à grande janela que dava para o jardim, onde Dona Zuleide cuidava de suas flores, sob o olhar atento de Tadeu. A situação mudou. Não estamos mais lidando apenas com uma ex-noiva ressentida, mas com uma potencial sabotagem corporativa. Ele distribuiu cópias das fotografias que mostravam Camila com Márcio Peixoto. Nossa concorrente, a construtora Horizonte, aparentemente contratou Camila como consultora não oficial. Continuou. E considerando o tempo que passamos juntos e o quanto compartilhei sobre nossos projetos, especialmente Barra de Guaratiba, precisamos assumir que informações sensíveis podem ter sido comprometidas. Carlos Eduardo soltou um palavrão baixinho. Perdemos o elemento surpresa na licitação, então. Provavelmente, concordou Renato. O que significa que precisamos de um novo plano, uma nova abordagem para o projeto e uma estratégia para lidar com Camila e a Horizonte. Gustavo folheava rapidamente algumas anotações em seu tablet. Do ponto de vista legal, se pudermos provar que Camila está usando informações confidenciais obtidas durante seu relacionamento para beneficiar um concorrente, temos um caso sólido de espionagem industrial. Mas precisamos de provas concretas. Todos os olhares se voltaram para Leonardo, que ajustou os óculos nervosamente. Estou monitorando as comunicações digitais, mas Camila tem sido cuidadosa. Os encontros têm sido pessoalmente, pelo que podemos observar. Foi então que Amanda, até então silenciosa, pigarreou suavemente. É aí que eu posso ajudar. O Rio Insider tem um sistema de informantes em praticamente todos os estabelecimentos de luxo da cidade. Restaurantes, hotéis, clubes. Se Camila e Peixoto se encontrarem novamente, saberei. E posso providenciar para que alguém esteja perto o suficiente para captar a conversa. Renato a observou com interesse. Por que está nos ajudando, senhorita Ribeiro? Qual é seu interesse nisso tudo? Amanda sustentou o olhar de Renato sem hesitar. Jornalismo de verdade, Sr. Mendonça. Não o que Ricardo Meirelles faz, dando voz a uma versão manipulada dos fatos. Além disso, ela fez uma pausa, como se decidisse quanto revelar. Tenho razões pessoais para querer expor as táticas de Ricardo e da editora Regina. Renato assentiu sem pressionar por mais detalhes. Muito bem. Assumindo que conseguimos provas da espionagem industrial, o que mais precisamos? Um golpe de imagem, interveio Juliana. Algo tão grande, tão positivo, que ofusque qualquer coisa que Camila possa dizer ou fazer contra você. Tenho uma ideia, disse Carlos Eduardo, inclinando-se para a frente. O projeto social que discutimos há meses,
para revitalizar o Vidigal. E se acelerássemos o cronograma? Anunciássemos agora? Renato considerou a sugestão. O projeto Raízes Fortes era algo que vinha planejando há anos. Um ambicioso programa de revitalização da favela onde crescera, incluindo infraestrutura, centro de capacitação profissional e incubadora de pequenas empresas. Estava programado para ser lançado apenas no ano seguinte, quando completaria 20 anos da fundação da Mendonça Incorporações. É arriscado antecipar. Ainda não temos todas as aprovações necessárias, mas temos o essencial, argumentou Carlos, e seria uma declaração poderosa. Renato Mendonça Lima voltando às suas origens, investindo no futuro da comunidade que o criou. Que história seria mais forte que essa? Juliana já parecia animada com a ideia. Poderíamos realizar o anúncio em um evento beneficente, convidar figuras importantes, a imprensa, mostrar que enquanto outros se perdem em fofocas e escândalos, você está focado em transformar vidas. E quanto à dona Zuleide? Perguntou Amanda. Ela é o coração dessa história. Uma empregada doméstica que criou sozinha um filho hoje milionário, que nunca esqueceu suas origens. Se ela estivesse disposta a dar uma entrevista, uma única entrevista exclusiva, para contar sua história. Renato franziu o senho. Minha mãe nunca gostou dos holofotes. Eu falo com ela, surpreendeu Gustavo. Dona Zuleide e eu temos uma relação especial, desde os tempos em que você e eu dividíamos um apartamento minúsculo na faculdade. Ela sempre me tratou como um segundo filho. A reunião prosseguiu por mais 2 horas, com cada aspecto da estratégia sendo minuciosamente discutido. No final, tinham um plano de 3 frentes: legal, midiática e empresarial. Enquanto isso, no luxuoso escritório de advocacia Monteiro em Associados, localizado na Avenida Rio Branco, Camila reunia-se com o Dr. Paulo Monteiro, um dos mais caros e discretos advogados do Rio. O escritório, todo em madeira escura e couro, exalava poder e tradição. Senhorita Montenegro, analisei cuidadosamente a documentação que me apresentou, dizia o advogado, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos, perfeitamente penteados. Temos um caso interessante de danos morais contra o Sr. Mendonça. O cancelamento abrupto do casamento, a maneira como a senhorita foi praticamente expulsa da residência, os danos à sua reputação. Tudo isso pode resultar em uma indenização substancial. Camila sorriu satisfeita. E quanto às outras informações, aquelas sobre o passado da família? Dr. Monteiro ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Devo alertá-la, senhorita Montenegro, que utilizar esse tipo de informação poderia ser interpretado como chantagem ou extorsão, dependendo de como for abordado. Além disso, ele fez uma pausa significativa, considerando a conexão entre seu pai biológico e o pai do Sr. Mendonça, a exposição poderia respingar negativamente sobre a senhora também. Camila descartou o aviso com um gesto impaciente. Não tenho medo de escândalos, doutor. Não tenho mais nada a perder. Todos temos algo a perder, senhorita Montenegro, sempre. O advogado fechou a pasta à sua frente. De qualquer forma, iniciarei os procedimentos para a ação de danos morais imediatamente. Quanto ao resto, sugiro cautela. Após a reunião, Camila dirigiu-se ao restaurante Fazano, onde Márcio Peixoto já a aguardava. O homem de aparência imponente e terno impecavelmente cortado mal disfarçou a impaciência. Está atrasada. Tive uma reunião importante, respondeu Camila sentando-se. Com o meu advogado. E quais são as novidades? Estamos avançando em todas as frentes. Renato está acuado, focado apenas em proteger a mãe. É o momento perfeito para atacarmos o projeto de Barra de Guaratiba. Camila abriu a bolsa e retirou discretamente um pendrive. Aqui estão os detalhes completos da proposta da Mendonça Incorporações. Valores, prazos, fornecedores, tudo. Com isso, vocês podem apresentar uma proposta imbatível e ainda ter margem de lucro. Márcio pegou o dispositivo com um sorriso calculista. Impressionante, Camila. Onde conseguiu informações tão detalhadas? Renato confiava em mim. Achava que eu me interessava genuinamente por seus negócios. Homens apaixonados cometem erros básicos. O executivo guardou o pendrive no bolso interno do paletó. Se essas informações forem tão boas quanto promete, seu futuro na Horizonte está garantido. Começando como consultora, claro, mas com perspectivas
interessantes. O que nenhum dos dois percebeu foi o garçom que se demorou um pouco mais perto de sua mesa, ajustando discretamente o botão do punho da camisa, onde um minúsculo microfone havia sido instalado. Nem notaram a mulher na mesa ao lado, aparentemente absorta em seu tablet, que na verdade era Amanda Ribeiro, capturando cada palavra da conversa. De volta à Vila Serena, Gustavo encontrava Dona Zuleide no jardim. A idosa podava delicadamente algumas rosas, parecendo mais relaxada do que nos dias anteriores. Dona Zuleide, podemos conversar um pouco? Ela sorriu para o jovem advogado de quem sempre gostara. Claro, meu filho. Sente-se aqui comigo. O sol está tão agradável hoje. Gustavo sentou-se no banco de madeira ao lado dela, organizando mentalmente como apresentaria a ideia. Dona Zuleide, o que acha de contar sua história? Sua história verdadeira, não a versão distorcida que Camila está espalhando. A idosa parou de podar, surpresa com a sugestão. Minha história? Quem se interessaria pela história de uma velha empregada doméstica, Gustavo? Todo o Brasil, Dona Zuleide. A história de uma mulher que criou sozinha um filho que se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos do país. A história de sacrifício, perseverança, amor. É uma história poderosa, inspiradora. Dona Zuleide balançou a cabeça, hesitante. Nunca gostei de exposição, você sabe disso. Sempre fiquei nos bastidores, deixando o Renato brilhar. E é exatamente por isso que sua voz seria tão impactante agora. Uma entrevista exclusiva. Apenas uma para contar a verdade sobre quem a senhora é. Sobre como Renato cresceu. Sobre os valores que nortearam vocês. E sobre Camila. Teria que falar sobre ela também? Gustavo escolheu as palavras com cuidado. Sim, mas nos seus termos. Sem ataques, sem baixarias. Apenas a verdade sobre como ela a tratava. Sobre o que Renato presenciou naquele dia. A idosa ficou em silêncio por alguns momentos refletindo. Finalmente levantou o olhar para Gustavo. Faria isso pelo meu filho. Apenas por ele. Para protegê-lo como sempre fiz. Obrigado, Dona Zuleide. Isso significa muito. E não se preocupe. Estaremos ao seu lado durante todo o processo. No dia seguinte, o Rio de Janeiro acordou com um anúncio surpreendente. Em uma coletiva de imprensa convocada com apenas algumas horas de antecedência, Renato Mendonça Lima apresentou o projeto Raízes Fortes, um investimento de 150 milhões de reais para a revitalização do Morro do Vidigal. Este não é apenas um projeto imobiliário, declarou diante de dezenas de jornalistas e câmeras. É uma retribuição, um agradecimento à comunidade que me viu crescer, que me ensinou o valor do trabalho duro, da perseverança, da dignidade. Um tributo à minha mãe, Zuleide Lima, que limpou casas e apartamentos nesta mesma cidade para que eu pudesse estudar e sonhar. A presença de Dona Zuleide ao lado do filho, discreta mas altiva em seu vestido azul marinho, causou comoção. Pela primeira vez a imprensa voltava suas lentes para a mulher por trás do império. E tenho outro anúncio importante, continuou Renato. Em reconhecimento a todos os pais e mães solo deste país que lutam diariamente para dar um futuro melhor a seus filhos, a Mendonça Incorporações está lançando um programa nacional de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes. 100 bolsas integrais por ano, em parceria com as melhores universidades do país. O auditório explodiu em aplausos. Nas primeiras fileiras, sentados estrategicamente, estavam moradores antigos do Vidigal, que haviam conhecido Dona Zuleide e o pequeno Renato nos tempos de luta. Suas lágrimas e abraços emocionados capturados pelas câmeras valiam mais que 1000 palavras. Em seu apartamento no Leblon, Camila assistia à transmissão ao vivo com uma expressão de fúria. Sua tentativa de destruir Renato acabava de ser ofuscada por uma demonstração pública de sucesso, generosidade e conexão com as origens. O contraste não poderia ser maior. Enquanto ela espalhava ressentimento e vinganças, ele anunciava investimentos sociais e oportunidades educacionais. Seu celular tocou. Era Teresa Fraga, a influente colunista. Camila, querida, viu a coletiva? Vi sim, Teresa. Um show de marketing bem orquestrado, não é? Na verdade, estou impressionada. Parece genuíno. E a presença da mãe dele. Tocante. Por falar nisso, soube de uma entrevista exclusiva que Dona Zuleide dará amanhã. Algo sobre revelar a verdade sobre o relacionamento de vocês.
O sangue de Camila gelou. Que entrevista! Para quem? Para o Bom Dia Brasil. Ao vivo, nacional. A notícia era um golpe devastador. Uma coisa era Ricardo Meirelles publicando suas versões manipuladas em um portal local. Outra completamente diferente era a Dona Zuleide falando diretamente a milhões de brasileiros em um dos maiores programas matinais do país. Isso é uma armadilha, Teresa. Ela vai distorcer tudo. Vai me pintar como vilã. Talvez. Ou talvez vá simplesmente contar o que viveu. De qualquer forma, querida, a maré parece estar mudando. Pensei que deveria saber. Assim que desligou, Camila ligou freneticamente para Márcio Peixoto. Precisamos acelerar nosso plano. Usar as informações sobre o pai de Renato agora, antes que seja tarde demais. Acalme-se, Camila. Não podemos parecer desesperados. Já estamos preparando nossa proposta para a Barra de Guaratiba, com base nas informações que você forneceu. É um golpe de mais de 500 milhões. Isso vai ferir Renato muito mais que qualquer escândalo familiar. Não entende? Se a opinião pública virar completamente a favor dele, nem mesmo tirando o contrato de Barra de Guaratiba, conseguiremos derrubá-lo. Precisamos atacar agora, em todas as frentes. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Tudo bem, Camila. Vamos escalar isso. Mas lembre-se, se algo der errado, se formos expostos por usar informações obtidas ilegalmente, você estará sozinha. A Horizonte negará qualquer envolvimento. A ameaça implícita era clara. Camila estava sendo usada. Um peão descartável assim que sua utilidade acabasse. Entendido, respondeu secamente, desligando em seguida. Sua próxima ligação foi para Ricardo Meirelles. Ricardo, preciso que publique uma matéria imediatamente sobre Antônio Lima e Joaquim Veiga, a verdadeira conexão entre as famílias. Camila, isso é dinamite pura. Você tem certeza? Uma vez que essa história estiver na rua, não há volta. Tenho. Publique hoje ainda. O que Camila não sabia é que, naquele exato momento, Leonardo Brandão, o especialista em segurança digital contratado por Renato, acabara de interceptar a ligação. Em Vila Serena, o alarme soava. Eles vão usar a história do seu pai, Renato, informou Leonardo, enquanto toda a equipe se reunia novamente na biblioteca. Camila deu luz verde para o repórter publicar ainda hoje. Renato fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto. Quando os reabriu, surpreendeu a todos com sua calma. Era apenas questão de tempo. Estamos preparados para isso também. Gustavo parecia preocupado. Renato, uma coisa é a disputa comercial, a imagem pública. Outra é expor essa ferida antiga. Tem certeza que está pronto? Não, respondeu Renato com honestidade. Nunca estarei pronto para ver a história da morte do meu pai, exposta nos jornais. Mas estou menos pronto ainda para permitir que Camila use isso como arma contra minha mãe. Naquele momento, Dona Zuleide entrou na biblioteca, acompanhada por Tadeu. Seu rosto demonstrava que já sabia o que estava acontecendo. Filho, precisamos conversar. A sós. Quando todos se retiraram, mãe e filho sentaram-se frente a frente. Sei o que Camila está prestes a fazer, começou Dona Zuleide, e quero que saiba que estou pronta. Passei a vida temendo esse momento, escondendo essa história. Agora percebo que o medo dela era maior que a própria verdade. Renato segurou as mãos da mãe com carinho. Mãe, não temos que expor isso. Podemos enfrentar Camila de outras formas. Não, filho, chega de segredos. Chega de permitir que o passado controle nosso presente. Dona Zuleide sorriu tristemente. Seu pai era um homem bom, honesto, trabalhador. Não há vergonha em sua história. A vergonha está apenas em como ele foi tirado de nós. E quanto ao pai de Camila, as pessoas vão fazer a conexão. Vão dizer que estou me vingando da filha do homem que matou meu pai. Deixe que digam. Nós sabemos a verdade. Sabemos que você nem sabia dessa conexão até alguns dias atrás, que foi apenas um acaso cruel do destino. Os dois se abraçaram em silêncio, compartilhando uma dor que por décadas havia permanecido não dita, não reconhecida. Era um momento de libertação, ainda que forçada pelas circunstâncias. Que nenhum deles poderia prever era a reação que se seguiria quando a verdade viesse à tona. E como essa revelação mudaria para sempre o rumo da guerra entre Renato Mendonça, Lima e Camila Montenegro Veiga. Conexão trágica,
o segredo obscuro que liga o magnata da construção civil, Renato Mendonça Lima, e sua ex-noiva, Camila Montenegro. A manchete bombástica do Rio Insider explodiu nos celulares, tablets e computadores de todo o Brasil, às 18 horas daquela quarta-feira. A reportagem assinada por Ricardo Meirelles detalhava em tom sensacionalista como o pai biológico de Camila, Joaquim Veiga, havia sido condenado pelo homicídio de Antônio Lima, pai de Renato, em um assalto ocorrido há mais de 35 anos. Fontes exclusivas. Citava a matéria. Revelam que o rompimento do noivado pode ter sido motivado pela descoberta dessa conexão sombria, até então desconhecida pelos envolvidos. Teria Renato Mendonça utilizado Camila como instrumento de vingança durante todo o relacionamento, apenas para humilhá-la publicamente ao final? Nas redes sociais, a história se espalhou como um rastilho de pólvora, gerando debates acalorados, teorias conspiratórias e uma onda de memes insensíveis. Hashtags como Pavili Vingança Milionária e Sani Tragédia Vidigal figuravam entre os assuntos mais comentados no Twitter. Mas o que ninguém esperava veio 2 horas depois. Um comunicado conjunto da Mendonça, Incorporações e da família Lima, divulgado em todas as plataformas oficiais da empresa. Em resposta às recentes especulações na imprensa, confirmamos que Antônio Lima, pai de Renato Mendonça Lima, foi realmente vítima de um assalto fatal há mais de 3 décadas. Crime pelo qual Joaquim Veiga, pai biológico de Camila Montenegro, foi condenado e cumpriu pena. No entanto, desmentimos categoricamente qualquer insinuação de que esta trágica coincidência tenha motivado o relacionamento ou seu término. Renato Mendonça Lima só tomou conhecimento desta conexão após o rompimento do noivado, através da própria ex-noiva, que contratou um investigador particular durante o relacionamento. A decisão de encerrar o noivado ocorreu quando Renato presenciou sua mãe, Dona Zuleide Lima, sendo maltratada fisicamente por Camila Montenegro na residência da família. Reiteramos que este assunto doloroso pertence ao passado. Tanto Antônio Lima quanto Joaquim Veiga já não estão entre nós, e não permitiremos que uma tragédia ocorrida há mais de 3 décadas seja usada para manipulação midiática ou vingança pessoal. Zuleide Lima concederá uma entrevista exclusiva amanhã, às 8h, no programa Bom Dia Brasil, onde abordará este e outros aspectos de sua vida. Pedimos respeitosamente que a imprensa aguarde este momento e trate o assunto com a sensibilidade que merece. O comunicado, sóbrio e direto, foi acompanhado de 2 documentos: o boletim de ocorrência original relatando a morte de Antônio Lima e uma declaração assinada por Elisa Fontes, ex-empregada dos Montenegro, descrevendo o padrão de comportamento abusivo de Camila. A estratégia era clara: em vez de negar, confirmar. Em vez de se esconder, se expor. Em vez de reagir, agir. Na redação do Rio Insider, o clima era de choque. Regina Alvarez, a editora-chefe, convocara uma reunião de emergência com toda a equipe. Como eles conseguiram se antecipar assim? Como sabiam que publicaríamos a matéria hoje? Questionava, furiosa. Ricardo Meirelles parecia igualmente perplexo. Alguém pode ter vazado. Mas o mais surpreendente é que eles não negaram nada. Apenas recontextualizaram tudo. Amanda Ribeiro observava a cena com discreta satisfação. Sua participação no contra-ataque de Renato permanecia em segredo, exatamente como haviam planejado. E agora? Perguntou um dos redatores. Seguimos com a série sobre o escândalo? Regina hesitou. O comunicado da Mendonça Incorporações havia mudado o jogo. Continuar atacando Renato após sua abordagem transparente poderia se voltar contra o próprio jornal. Vamos esperar a entrevista de Dona Zuleide amanhã, mas preparados para qualquer ângulo. No Leblon, Camila andava de um lado para o outro em seu quarto, com o celular colado ao ouvido. Márcio Peixoto, do outro lado da linha, não parecia nada satisfeito. Isso foi um desastre, Camila. Eles transformaram o que deveria ser uma bomba em uma demonstração de transparência e integridade. E pior, agora tem testemunhas falando sobre seu comportamento abusivo. Não foi minha culpa. Como eu poderia prever que eles teriam uma estratégia tão bem preparada? Que saberiam exatamente quando atacaríamos,
Houve um momento de silêncio tenso. Alguém próximo a você está vazando informações, Camila. E isso me faz questionar se podemos continuar nossa parceria. Não, Márcio, espere. Ainda temos as informações sobre Barra de Guaratiba. Ainda podemos vencer a licitação, tirar o contrato deles. Veremos. Mais um conselho. Não me decepcione novamente. A linha ficou muda. Camila jogou o celular sobre a cama, frustrada. Seu plano de vingança, tão meticulosamente elaborado, começava a desmoronar. E o pior ainda estava por vir. Amanhã, Dona Zuleide falaria ao Brasil inteiro. Enquanto isso, na mansão Vila Serena, um ensaio para a entrevista acontecia na sala de estar. Juliana Torres, a experiente diretora de marketing da Mendonça Incorporações, fazia o papel da entrevistadora, preparando Dona Zuleide para as perguntas difíceis que certamente viriam. E se perguntarem sobre como a senhora se sentiu ao descobrir que sua nora era filha do homem responsável pela morte de seu marido. Dona Zuleide, sentada com a postura ereta que mantinha mesmo aos 68 anos, respondeu com calma. Direi a verdade, que foi um choque, mas que não culpo Camila pelos atos do pai, assim como sei que Renato não deve ser julgado pelos meus atos ou pelos de seu pai. Cada um responde apenas por si mesmo nesta vida. Juliana sorriu, impressionada com a sabedoria natural daquela mulher simples. Perfeito, Dona Zuleide. E se questionarem sobre o momento em que Renato a encontrou sendo maltratada por Camila? A idosa fechou os olhos por um instante, como se revivesse a cena dolorosa. Falarei que foi um momento de revelação, que Camila mostrou seu verdadeiro caráter, sem máscaras, e que sou grata que meu filho tenha testemunhado aquilo, por mais doloroso que tenha sido, porque a verdade, mesmo quando dói, sempre liberta. Do outro lado da sala, Renato observava a cena com uma mistura de orgulho e preocupação. Sua mãe mostrava uma força que poucos conheciam, a mesma força que a sustentara durante anos de trabalho árduo e sacrifícios para criá-lo sozinha. Mas expô-la assim aos olhos de todo o país ainda lhe causava apreensão. Gustavo, sentado ao lado do amigo, parecia ler seus pensamentos. Ela vai se sair bem, Renato. Sua mãe tem mais coragem que todos nós juntos. Eu sei. Só queria poder poupá-la disso tudo. Às vezes, enfrentar é mais libertador do que fugir. Você, mais que ninguém, deveria saber disso. Renato assentiu, lembrando-se de sua própria trajetória, das dificuldades que enfrentara como jovem empreendedor vindo da favela, dos preconceitos, das portas fechadas. Nunca fugira dos desafios. E aprendera isso com ela, Zuleide. Após o ensaio, quando todos já haviam se recolhido, Dona Zuleide encontrou o filho na varanda, olhando para as luzes da cidade. Não consegue dormir, meu filho? Só estou pensando, mãe, em como chegamos até aqui. Ela sentou-se ao lado dele, deixando que um confortável silêncio os envolvesse por alguns minutos antes de falar novamente. Sabia que seu pai tinha o mesmo olhar, essa mesma forma de contemplar o horizonte, como se estivesse enxergando o futuro. Renato virou-se surpreso. Era raro que sua mãe mencionasse espontaneamente Antônio. Conte-me mais sobre ele, mãe. Como ele era? Dona Zuleide sorriu, os olhos brilhando com memórias há muito guardadas. Era um sonhador como você. Tinha mãos fortes de trabalhador, mas gestos suaves. Nunca, nem nos dias mais difíceis, perdia a esperança. Dizia sempre que construiria o maior prédio do Rio um dia e que colocaria nossos nomes bem no topo, para que todo mundo soubesse quem éramos. O que ele acharia de mim hoje, mãe? Da Mendonça Incorporações. Ah, meu filho. A voz de Dona Zuleide embargou levemente. Ele estaria explodindo de orgulho. Não apenas pelo império que você construiu, mas pelo homem que se tornou. Íntegro, generoso, leal. Renato sentiu um nó na garganta. Por toda a sua vida havia uma lacuna. A ausência do pai que mal conhecera, a história não contada. Agora, às vésperas de ver essa história exposta ao público, sentia-se estranhamente em paz. Sabe, mãe, por anos me perguntei como seria minha vida se ele estivesse aqui. Se teria sido mais fácil para nós. Diferente, sim. Mais fácil, talvez. Melhor? Quem pode saber? Dona Zuleide segurou a mão do filho. O que sei é que cada passo desse caminho, cada dificuldade, cada conquista, nos trouxe até aqui, nos tornou quem somos, e por isso não mudaria nada. Na manhã seguinte, pontualmente às 8 horas, milhões de brasileiros ligaram suas televisões
para assistir à entrevista mais aguardada do momento. Dona Zuleide Lima, elegante em seu vestido azul marinho, o mesmo da coletiva de imprensa, escolhido propositalmente para reforçar a continuidade da narrativa, sentou-se diante dos apresentadores do Bom Dia Brasil. Com simplicidade e eloquência natural, narrou sua história. A infância pobre no interior da Bahia, a vinda para o Rio em busca de oportunidades, o encontro com Antônio Lima, jovem operário de construção, o nascimento de Renato, a perda trágica do marido, os anos de luta como empregada doméstica, o crescimento do filho e, finalmente, os eventos recentes envolvendo Camila. A senhora não sentiu raiva ao descobrir que sua nora era filha do homem que tirou seu marido? Perguntou a apresentadora num momento particularmente tenso. Senti tristeza, respondeu Dona Zuleide com uma serenidade que hipnotizou o público. Tristeza por perceber como o ódio e a violência criam ciclos que afetam gerações. Joaquim Veiga tirou meu marido. Destruiu minha família, mas também destruiu a dele próprio. Camila cresceu sem pai, marcada por esse abandono. A raiva só perpetuaria esse ciclo de dor. E o que a senhora diria a Camila hoje, se pudesse falar com ela? Dona Zuleide olhou diretamente para a câmera, como se realmente pudesse ver a ex-nora através dela. Diria que a perdoo, Camila, que entendo sua dor, sua raiva, que desejo sinceramente que encontre paz, que aprenda a amar sem possuir, a confiar sem controlar. Porque a vingança é um veneno que consumimos esperando que o outro morra. E eu não desejo isso para você, nem para ninguém. No apartamento do Leblon, Camila assistia à entrevista paralisada, esperar ataques, acusações, rancor. Em vez disso, encontrava compreensão e perdão. Palavras que, em vez de fortalecer sua raiva, pareciam desarmá-la. Seu telefone tocou. Era sua mãe, Cláudia. Você está assistindo? A voz do outro lado soava emocionada. Estou. Que mulher extraordinária, filha. Que lição para todos nós. Camila não respondeu. Pela primeira vez desde que tudo começara, sentia-se pequena, diminuída não pela humilhação ou pela derrota, mas pela grandeza de caráter de sua adversária. Nos escritórios da Mendonça Incorporações, a equipe reunida assistia à entrevista em absoluto silêncio. Quando Dona Zuleide falou sobre perdão, Juliana não conteve as lágrimas. Carlos Eduardo assoava discretamente o nariz. Gustavo sorria orgulhoso. Ela é incrível, murmurou Amanda Ribeiro, que fora convidada a acompanhar a transmissão com a equipe. Sempre foi, respondeu Renato, cuja emoção era evidente nos olhos marejados. Sempre será. Quando a entrevista terminou, os telefones começaram a tocar simultaneamente. Jornalistas querendo declarações, clientes expressando apoio, amigos oferecendo solidariedade. Nas redes sociais, a hashtag #WhataDonaZuleide já liderava os trending topics, acompanhada por milhares de mensagens de admiração. Mas o telefonema mais surpreendente veio no meio da tarde. Gustavo, que atendera, procurou Renato imediatamente. É Márcio Peixoto, da Horizonte. Quer conversar pessoalmente. Diz que é urgente. O encontro foi marcado para as 17 horas, no escritório neutro de uma consultoria empresarial no centro. Renato levou apenas Gustavo consigo, enquanto Peixoto também estava acompanhado de um advogado. Vou direto ao ponto, Mendonça, começou o executivo parecendo desconfortável. Estou aqui para encerrar qualquer mal-entendido entre nossas empresas. Mal-entendido? Renato ergueu uma sobrancelha. Você chama de mal-entendido contratar minha ex-noiva para obter informações confidenciais sobre nossos projetos? Peixoto empalideceu levemente. Não sei do que está falando. Camila Montenegro procurou a Horizonte para uma vaga de consultoria. Qualquer outra interação que tenha havido foi estritamente pessoal, não autorizada pela empresa. Era uma tentativa óbvia de distanciamento. Gustavo sorriu discretamente para Renato. O plano estava funcionando. Interessante, respondeu Renato calmamente, porque temos gravações que sugerem o contrário. Gravações que mostram você recebendo informações específicas sobre nossa proposta para a Barra de Guaratiba. O advogado da Horizonte tossiu nervosamente. Que gravações? As que entregaremos ao Ministério Público se a Horizonte seguir com qualquer ação contra nós ou tentar usar essas informações na licitação.
O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de implicações. O que você quer, Mendonça? Perguntou finalmente Peixoto. 3 coisas. Primeiro, a Horizonte vai desistir da licitação de Barra de Guaratiba. Segundo, Camila Montenegro será desligada de qualquer função ou parceria com sua empresa. E terceiro, nunca mais ouviremos falar desse assunto. Em troca, as gravações permanecem em nosso cofre. Os 2 homens da Horizonte trocaram olhares, avaliando suas opções, que eram praticamente nenhuma. Temos um acordo, disse finalmente Peixoto, estendendo a mão. Renato a apertou firmemente. Saiba, Peixoto, que não faço isso por vingança. Faço porque acredito que o mercado deve funcionar com ética, com regras claras. Porque acredito que negócios podem ser feitos com integridade. Ao saírem do encontro, já no carro, Gustavo deu uma risada. Você viu a cara deles? Achavam mesmo que iam se safar. Mas Renato parecia pensativo. Peixoto está descartando Camila. Ela vai perceber que foi usada, que se tornou um peão descartável na estratégia da Horizonte. E isso te preocupa porque pessoas desesperadas cometem atos desesperados, Gustavo. E apesar de tudo, não desejo mal a Camila. Só quero que ela saia da minha vida, da vida da minha mãe. No carro, seu telefone tocou. Era a Amanda Ribeiro. Renato, precisa ver isso. Acabou de ser publicado no perfil oficial de Camila no Instagram. É um pedido de desculpas, público. Renato pediu que ela lesse a publicação. O texto era breve, mas impactante. Após assistir à entrevista de Dona Zuleide Lima hoje, preciso reconhecer meus erros. Peço desculpas públicas pelo meu comportamento com ela e por todas as consequências das minhas ações. Estou me afastando das redes sociais para refletir e buscar ajuda profissional. Agradeço àqueles que, como Dona Zuleide, são capazes de perdoar mesmo quando não mereço. Renato não conseguia acreditar no que ouvia. Seria sincero ou apenas mais uma estratégia manipulativa após perceber que o jogo havia virado? Vou enviar para você, Renato. Mas tem mais, as redes estão explodindo. A hashtag Dona Zuleide ensina a perdoar está em primeiro lugar nos Trending Topics. A maré virou completamente. Ao desligar, Renato respirou profundamente. Algo havia mudado. Talvez nas próximas horas, talvez nos próximos dias, descobririam se o pedido de desculpas de Camila era genuíno. Mas, de alguma forma, isso parecia menos importante agora. A verdade havia triunfado. A dignidade prevalecera sobre a vingança. Para onde agora? Perguntou o motorista. Para casa, Sebastião. Para minha mãe. No fim daquele dia extraordinário, na varanda da Vila Serena, mãe e filho sentaram-se lado a lado, como tantas vezes haviam feito ao longo da vida. Observavam o pôr do sol carioca pintar o céu de laranja e rosa, enquanto o aroma das rosas do jardim preenchia o ar. Foi um dia e tanto, não é, filho? Foi sim, mãe. A senhora esteve incrível. Só disse o que sentia, Renato. Nada mais que isso. Ele sorriu, tomando as mãos enrugadas entre as suas. E foi justamente por isso que tocou tantas pessoas. Porque foi verdadeiro, honesto como a senhora sempre foi. Dona Zuleide olhou para o horizonte, onde o sol começava a mergulhar no mar. Sabe o que penso, filho? Que hoje finalmente seu pai pode descansar em paz. A verdade foi contada. A história dele não foi esquecida. Renato assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. O ciclo estava completo. A dor finalmente começava a se transformar em algo mais leve, mais luminoso. E quanto a Camila? Perguntou Dona Zuleide. Você viu o pedido de desculpas dela? Vi sim. Não sei se é sincero, mãe, mas de qualquer forma está feito. Você a perdoa, filho? A pergunta pairou no ar, complexa e desafiadora. Estou tentando, mãe. Não pela Camila, mas por mim mesmo. Porque entendi hoje, vendo a senhora falar com tanta sabedoria, que o perdão não é sobre absolver o outro, é sobre libertar a si mesmo. Dona Zuleide sorriu orgulhosa. Este era seu maior legado, não o império financeiro, não as propriedades ou o nome respeitado, mas os valores que conseguira transmitir ao filho. É exatamente isso, meu filho. É exatamente isso. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, uma brisa suave balançava as folhas do jardim. Em Vila Serena, finalmente, a serenidade voltava a reinar, e com ela, a certeza de que, por mais dolorosas que sejam, as verdades sempre libertam.
3 meses haviam se passado desde a tempestade midiática que abalara a vida de Renato Mendonça Lima e sua mãe. O outono chegava ao Rio de Janeiro, trazendo uma brisa mais amena e dias de céu limpo, como se a própria natureza sinalizasse um novo começo. Na sede da Mendonça Incorporações, a rotina voltara ao normal. Mais que isso, a empresa experimentava um crescimento sem precedentes. O projeto Raízes Fortes no Vidigal havia se tornado um case de sucesso internacional, atraindo a atenção de investidores e organizações comprometidas com o desenvolvimento social. A imagem de Renato, antes associada apenas ao sucesso empresarial, agora carregava também a aura de responsabilidade social e integridade ética. Em sua sala, com vista para a Baía de Guanabara, Renato revisava os relatórios financeiros do último trimestre quando Juliana Torres entrou, sem conseguir esconder o sorriso. Acabamos de receber a confirmação oficial. Vencemos a licitação de Barra de Guaratiba. O contrato de 500 milhões é nosso. Renato sorriu discretamente. Após a desistência da Horizonte, a Mendonça Incorporações havia reformulado completamente sua proposta, tornando-a ainda mais competitiva e sustentável. E o componente social que incluímos foi aprovado integralmente. O Centro de Capacitação Profissional para a Comunidade Local será parte obrigatória do projeto, exatamente como você propôs. Havia uma satisfação especial naquela vitória, não apenas pelos números impressionantes, mas pelo que representava um triunfo da ética sobre a trapaça, da transparência sobre a manipulação. Ótimo. Agende uma reunião com a equipe de arquitetura para amanhã. Quero revisar pessoalmente o projeto habitacional comunitário. Quando Juliana saiu, Renato permitiu-se um momento de reflexão. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa emocional, mas também um período de profunda transformação pessoal. A crise o fizera reavaliar prioridades, reconectar-se com suas origens e, principalmente, fortalecer ainda mais o laço com sua mãe. Olhou para a foto em sua mesa. Ele e Dona Zuleide na inauguração da primeira fase do projeto Raízes Fortes, ambos sorridentes ao lado de antigos moradores do Vidigal que haviam conhecido nos tempos difíceis. A imagem capturava perfeitamente o que se tornara seu novo propósito: usar seu sucesso para transformar vidas. Ao final do expediente, em vez de voltar diretamente para a Vila Serena, Renato dirigiu até um elegante edifício em Ipanema. No 7º andar, uma placa discreta indicava Doutora Clara Menezes, psicóloga. Desde os acontecimentos com Camila, Renato iniciara um processo terapêutico. A princípio relutante, agora reconhecia o valor daquele espaço para processar não apenas o trauma recente, mas também questões mais antigas, a ausência do pai, o peso da responsabilidade assumida tão jovem, o medo constante de perder sua mãe. Como foi sua semana, Renato? Perguntou doutora Clara, uma mulher de meia idade com olhos atentos e acolhedores. Produtiva. Ganhamos a licitação de Barra de Guaratiba. Parabéns. Sei o quanto esse projeto é importante para você. E como está se sentindo? Renato refletiu antes de responder. Realizado profissionalmente, mais leve emocionalmente e curioso. Curioso? Sobre Camila. Não tive mais notícias dela desde o pedido público de desculpas. Às vezes me pergunto se ela realmente buscou ajuda, se está bem. A terapeuta observou-o com interesse. É natural se perguntar. Vocês compartilharam um ano de vida. Planejaram um futuro juntos. O que acha que esse questionamento significa? Não é saudade. Renato apressou-se em esclarecer. É mais uma preocupação humana. Por mais que ela tenha nos ferido, não desejo que sofra. Isso mostra sua evolução, Renato. A capacidade de sentir empatia mesmo por alguém que o magoou profundamente é um sinal de maturidade emocional. A sessão prosseguiu, explorando outros aspectos de sua vida atual. Os novos projetos, o relacionamento fortalecido com a mãe, a abertura para novas possibilidades afetivas. Ao sair do consultório, Renato sentia-se energizado, como sempre acontecia após essas conversas. Dirigiu até Vila Serena, onde um jantar especial o aguardava. Era o aniversário de 69 anos de Dona Zuleide, e ele havia organizado uma pequena celebração com as pessoas mais próximas.
A mansão estava lindamente decorada, com arranjos de orquídeas, as favoritas dela. Na sala de jantar, Gustavo, Carlos Eduardo, Juliana e outros amigos próximos já estavam reunidos conversando animadamente. A grande surpresa da noite, porém, estava na varanda. Cláudia Montenegro, mãe de Camila, conversava tranquilamente com Dona Zuleide. Nas semanas que se seguiram à entrevista no Bom Dia Brasil, uma improvável amizade nascera entre as duas mulheres. Unidas pela experiência de maternidade solo e por histórias de superação, haviam descoberto mais semelhanças do que diferenças. Para Renato, ver essa aproximação era mais um sinal de que a vida seguia adiante, transcendendo o ressentimento. Meu filho. Dona Zuleide o recebeu com um abraço caloroso. Pensei que chegaria mais tarde. E perder um minuto sequer do aniversário da melhor mãe do mundo. Jamais. O jantar foi marcado por conversas leves, risadas e memórias compartilhadas. Ao final, quando Renato trouxe o bolo, simples, de chocolate com morangos, como Dona Zuleide sempre preferira, todos cantaram parabéns com genuína emoção. Faça um pedido. Mãe, incentivou Renato. Dona Zuleide fechou os olhos por um momento antes de soprar as velas. Quando os reabriu, estavam marejados. Não preciso de mais nada, meu filho. Tenho tudo o que sempre sonhei. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e a casa voltava ao silêncio habitual, mãe e filho sentaram-se na varanda, contemplando o céu estrelado sobre o rio. Foi uma festa linda. Filho, obrigada. A senhora merece isso e muito mais. Mãe, Dona Zuleide sorriu, ajeitando o xale sobre os ombros. Sabe, Renato, hoje cedo recebi uma carta. De Camila. Renato endireitou-se na cadeira, surpreso. Uma carta? O que dizia? Era pessoal para mim, mas posso dizer que parecia sincera. Ela está em tratamento psicológico, reconectando-se com a mãe, buscando entender por que age como age. Você respondeu? Ainda não, mas vou responder. Dona Zuleide fez uma pausa, olhando profundamente para o filho. Ela perguntou se um dia poderíamos nos encontrar, para que ela possa se desculpar pessoalmente. Renato sentiu um misto de emoções, desconforto, apreensão, mas também uma ponta de alívio, ao saber que Camila parecia estar num caminho de recuperação. E o que a senhora respondeu? Que talvez no futuro, quando as feridas não estiverem tão abertas, quando todos nós tivermos avançado mais em nossos processos de cura. Era uma resposta sábia, como sempre vinda de Dona Zuleide. Não fechava portas, mas também não se apressava em abri-las antes do tempo adequado. Renato queria te contar outra coisa, continuou ela, num tom mais hesitante. Tenho pensado sobre o futuro, sobre retomar alguns sonhos antigos. Que sonhos, mãe? Lembra-se que sempre gostei de ensinar? De trabalhar com crianças? Antes de seu pai partir, eu dava aulas de alfabetização no Vidigal. Renato assentiu. Era uma história que ouvira algumas vezes, mas que sua mãe raramente aprofundava. Pois bem, o centro comunitário do projeto Raízes Fortes está quase pronto. Pensei em oferecer meu tempo lá, algumas tardes por semana, para ajudar as crianças com dificuldades de aprendizagem, ou simplesmente para contar histórias. O que acha? O rosto de Renato iluminou-se. A ideia de sua mãe encontrando um propósito além do papel de matriarca da família era inspiradora. Acho maravilhoso, mãe. A senhora seria perfeita para isso. As crianças vão adorá-la, mesmo com a minha idade. Idade? A senhora tem mais energia e disposição que muita gente de 30 anos que conheço. Além do mais, aquelas crianças vão ter o privilégio de aprender com alguém que tem uma história incrível para compartilhar. Uma história de superação, de força. Dona Zuleide sorriu, visivelmente emocionada. Obrigada, filho, por acreditar em mim, por me apoiar, por ser quem você é. Os dois permaneceram em silêncio por alguns minutos, aproveitando a brisa noturna e o momento de conexão. E quanto a você, Renato? Tem pensado em abrir-se para novas possibilidades, novos relacionamentos? Renato riu suavemente. Mãe, a senhora está tentando bancar o cupido agora? Só quero vê-lo feliz, meu filho. Completo. Sei que seu trabalho, seus projetos sociais e nossa família significam muito, mas há outros tipos de amor que também merecem espaço em sua vida. Renato refletiu sobre a questão. Nos últimos meses, havia se dedicado intensamente à empresa,
ao projeto Raízes Fortes, ao seu processo terapêutico. A ideia de um novo relacionamento parecia distante, quase abstrata. Um dia, mãe, quando for o momento certo, quando encontrar alguém que compartilhe não apenas meus sonhos, mas meus valores, alguém que a respeite e valorize como a senhora merece. Dona Zuleide apertou carinhosamente a mão do filho. Essa pessoa virá, tenho certeza, e quando vier você estará pronto para reconhecê-la. Na manhã seguinte, o Rio de Janeiro acordou com uma notícia surpreendente. A construtora Horizonte havia emitido um comunicado anunciando a saída de Márcio Peixoto da presidência da empresa. Após uma auditoria interna, identificar práticas empresariais incompatíveis com os valores da organização. Gustavo foi o primeiro a ligar para Renato. Viu as notícias? Peixoto caiu. Parece que alguém de dentro da Horizonte vazou informações sobre a tentativa de espionagem industrial contra nós. Interessante. Quem seria? Não sabemos ao certo, mas há rumores de que Patrícia Nogueira, diretora jurídica da empresa e amiga de longa data de Cláudia Montenegro, teria sido a responsável. A conexão era curiosa, quase poética. O ciclo de justiça completava-se sem que Renato precisasse mover um dedo. O universo, de alguma forma misteriosa, colocava cada peça em seu devido lugar. Nas semanas que se seguiram, a vida continuou seu curso natural. O projeto Raízes Fortes avançava rapidamente, transformando o Vidigal. Dona Zuleide iniciou seu trabalho voluntário com as crianças da comunidade, descobrindo uma alegria renovada nessa atividade. A Mendonça Incorporações expandia-se, com novos contratos e uma visão cada vez mais alinhada com a sustentabilidade e o desenvolvimento social. Em uma tarde particularmente ensolarada, Renato visitou o canteiro de obras do projeto habitacional em Barra de Guaratiba. Caminhando entre as fundações do que seria o maior empreendimento de sua carreira, sentiu uma profunda satisfação, não apenas pelo sucesso empresarial, mas pelo propósito maior que agora guiava suas ações. Seu telefone tocou. Era Sebastião, o motorista. Senhor Renato, desculpe incomodá-lo, mas Dona Zuleide pediu para avisar que haverá uma pequena celebração no Centro Comunitário do Vidigal hoje à tarde. A primeira turma de alfabetização de adultos está se formando, e sua mãe gostaria muito que o senhor estivesse presente. Claro, Sebastião. Diga à minha mãe que não perderia por nada neste mundo. Ao desligar, Renato olhou uma última vez para o horizonte, onde o mar encontrava o céu em uma linha perfeita. A vida, com todas as suas complexidades, desafios e belezas, seguia em frente. E ele, Renato Mendonça Lima, filho de Antônio e Zuleide, menino do Vidigal transformado em empresário de sucesso, seguia junto, mais sábio, mais humano, mais conectado às suas raízes. A tempestade havia passado, deixando não apenas destruição, mas também terreno fértil para novas construções. De prédios, sim, mas principalmente de valores, de propósitos, de significados mais profundos. Enquanto dirigia de volta à cidade, Renato lembrou-se de algo que sua mãe costumava dizer nos tempos difíceis no Vidigal, quando a chuva forte ameaçava sua pequena habitação. Depois da tempestade, filho, o sol sempre volta a brilhar, e quando brilha, ilumina até os cantos que antes estavam na sombra. Ela estava certa, como sempre. A tempestade em sua vida havia iluminado cantos há muito esquecidos. Sua história familiar, suas origens, suas verdadeiras prioridades. E agora, sob esse sol renovado, era hora de continuar construindo, não apenas com concreto e aço, mas com compaixão, integridade e amor. O futuro, com todas as suas possibilidades, esperava. E Renato Mendonça Lima, finalmente em paz com seu passado, estava pronto para abraçá-lo. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Renato e Dona Zuleide tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar essa jornada de emoções e reflexões, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes que exploram os laços familiares, perdão e superação. Encontrem-na aqui clicando no ícone à esquerda do vídeo. Se esta história ressoou com vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial que nos motiva a continuar. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e as diferentes facetas do coração humano.
Compartilhem nos comentários qual momento da história mais tocou vocês. Foi o perdão de Dona Zuleide, a transformação de Renato, ou talvez a jornada de autodescoberta que todos os personagens vivenciaram. Estamos ansiosos para ler suas reflexões. Até a próxima história.